De 30 a 40. Queridas irmãs, caros irmãos, boa noite. Nosso desejo de plena paz, em nome do Centro Espírita Portal da Vida, casa que tenho a honra, o privilégio e a responsabilidade de representar na noite de hoje, frente à tribuna desta casa consagrada no nosso movimento espírita, o nosso agradecimento inicialmente à casa pelo convite, aos trabalhadores, à diretoria, por essa oportunidade que é absolutamente importante, imprescindível no nosso movimento espírita, o intercâmbio entre as casas, entre as instituições, fortalecendo cada vez mais este movimento do espiritismo. Esse abraço é extensivo à comunidade, aos frequentadores, então sintam-se todos fraternalmente abraçados em nome de nossa instituição. Como diz André Luiz, rogamos a assistência, o amparo, a proteção dos missionários da luz, os obreiros da vida eterna, para o desenvolvimento do nosso trabalho, da exposição das nossas ideias, da Assembleia, que inicialmente aparentemente fica de forma passiva, sentado, assistindo, vendo, mas há também um trabalho, talvez dos mais importantes, que é o trabalho cognitivo, é o trabalho da reflexão, do pensamento, da análise crítica daquilo que é falado em nome do Espiritismo frente a uma tribuna de uma casa, porque a construção do conhecimento nunca é individualizada. A construção do conhecimento é feita a 4, a 8, a 10 mãos. É um trabalho, é um movimento coletivo. Então todos nós estamos indubitavelmente em trabalho. Quando Allan Kardec publica a obra O Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857, no Palais Royal, a questão 886 define e traça uma diretriz para nós do nosso movimento espírita, que fala sobre a caridade. Questão 886. Um dos assuntos mais importantes do nosso movimento espírita, das obras de Allan Kardec, quando a espiritualidade, nesta questão 886, propõe que a caridade é o caminho para a nossa salvação. Então é um dos lemas, um dos estandartes do Espiritismo de que fora da caridade não há salvação. É um assunto absolutamente importante, interessante, necessário, que a gente entenda efetivamente o que é a caridade, porque segundo o Espiritismo, segundo Allan Kardec e os espíritos que trabalhavam na codificação, é o caminho para a nossa salvação. Na questão 625, os espíritos haviam informado Allan Kardec que Jesus é o modelo, é o guia, é o referencial imediato para nós que desejamos progredir na área da ética e da moralidade. Então Jesus é o nosso modelo, o nosso referencial maior, é a nossa luz, o nosso guia. E se os espíritos nesta questão apresentam a informação de que a caridade ela é o caminho para a salvação, Allan Kardec pede para que a espiritualidade defina a caridade na perspectiva do Cristo. Porque caridade, ela pode ser interpretada de diversas formas. A questão da semântica, da interpretação, da perspectiva de cada um de nós. Para que não houvesse equívoco ou interpretações outras, Allan Kardec, e é importante quando a gente estuda o Espiritismo, seu corpo doutrinário, entender quem é Allan Kardec, qual é a sua formação, de onde vem, a sua bagagem cultural, os seus referenciais. Kardec, antes de adotar o nome, esse pseudônimo de uma existência anterior sua, Hippolyte Léon Denisard de Rivail é um professor, pedagogo, discípulo de Comênios, de Rousseau, de Pestalozzi. Então Allan Kardec
na personalidade de Hippolyte Lyon, professor Rivaio, é pedagogo. É um homem voltado à arte da educação, de manejar esses caracteres, de criar elementos educacionais na França. Em diversas obras suas na área da literatura francesa, ele afirma, em diversos momentos, que a educação é o grande sentido da sua vida. Então a doutrina espírita, ela surge das mãos, não por acaso, de um professor, de um educador, para que a sua estrutura doutrinária tenha uma metodologia, tenha um sentido e tenha um porquê. Se formos analisar o Evangelho segundo o Espiritismo, na sua introdução, na sua folha de rosto, nós observaremos que o Evangelho, à luz da doutrina espírita, é um Evangelho temático. Allan Kardec coloca os macrotemas: perdão, benevolência, amor ao próximo, as aflições, macrotemas. Vai nos evangelistas e busca as referências evangélicas que deem embasamento teórico para cada grande macroassunto. E apresenta as instruções dos espíritos, que são as comunicações mediúnicas, que dão sustentação a um determinado pensamento do espiritismo, que é o desenvolvimento filosófico da doutrina em si. Então Allan Kardec, preocupado na construção do conhecimento nesse arcabouço, de posse dessa informação vital e imprescindível, que a caridade é o caminho da salvação. Então, o que significa caridade no entendimento do Cristo? E eles nos dizem que benevolência, indulgência e perdão. Do ponto de vista espírita, a caridade que tanto se fala no nosso movimento, que é o caminho para a salvação, para a planificação da alma humana, está dentro desses conjuntos de valores éticos e morais: bondade, indulgência e perdão. Perdão para o próximo e perdão para si. É preciso também que a gente perdoe e se entenda dentro dessa perspectiva reencarnacionista, saindo de uma criatura simples e ignorante até a planificação, até a plenitude, passando por todos os estágios. E eventualmente, e de forma considerável, no atual estágio, nós ainda vamos nos equivocar, ainda vamos errar. E o perdão que a doutrina espírita propõe é um perdão ativo, o reconhecimento das limitações, mas o trabalho consciente para sanar as limitações e progredir, avançando sempre. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. E o Espiritismo nos apresenta uma outra característica humana, que se nós temos aqui o caminho da salvação, num outro caminho nós temos o caminho da perdição, que é o tema basicamente da nossa noite, que é o egoísmo. Se o Espiritismo afirma, no seu corpo doutrinário, na sua estrutura teológica, que a caridade é o caminho da salvação, os Espíritos informam, e temos as referências ali, onde nós colocaremos as referências, as citações: o egoísmo é o caminho da perdição. O Espiritismo, do seu ponto de vista filosófico-religioso, nos apresenta esse dualismo entre o bem e o mal, entre essas forças que se enfrentam, forças antagônicas. Quando a caridade está presente, o egoísmo se afasta. Quando o egoísmo se faz presente, a caridade se afasta. Desenvolver um e reprimir o outro, este é o objetivo em essência da nossa vida, do nosso dia a dia. Reprimir as nossas tendências inferiores, os nossos instintos,
o pensar só em si em detrimento do coletivo. Na obra Palavras de Vida Eterna, Emmanuel classifica o egoísmo como sendo o apego excessivo do bem próprio em detrimento do coletivo. Pensar nas minhas necessidades, nos meus interesses, nas minhas realizações em detrimento do próximo. Desde que eu esteja satisfeito, ou feliz, ou realizado, em todas as esferas onde nós podemos nos situar, pouco importa o outro. Nós estamos a poucos dias de um ano novo, de 2024. Cronologicamente já estamos em 2024. Vivemos a era da ciência e da tecnologia na palma das nossas mãos. A inteligência artificial, as pesquisas do macro e do microcosmo. E nós temos duas guerras em curso. A guerra da Rússia e da Ucrânia, que nem se fala mais, mas que ainda são países que estão em guerra, e pessoas morrem, desencarnam diariamente nesta guerra. E nós temos a guerra envolvendo Israel, Hamas, onde milhares de pessoas morrem nas guerras. Nós não estamos falando de 30, 40, 50 anos atrás, nos livros de história. Nós estamos falando de dois problemas crônicos contemporâneos. Por mais absurdo, por mais chocante que seja, por mais que a gente esteja aqui na nossa sociedade, na nossa civilização, preparando a temporada, o Natal e o Réveillon, pensando aonde nós vamos, com quem vamos passar. Eu trabalho na área do turismo de Florianópolis, já estamos pensando e planejando a temporada. Irmãos nossos de um continente muito próximo estão em guerra. E a guerra é, como diz Allan Kardec e os espíritos, quando o egoísmo sobressai a razão, a inteligência e aos sentimentos. Porque é o interesse de um povo, de um grupo, em detrimento do outro. E se esse grupo deseja algo, quer tomar algo, e é violento, e é agressivo, e não tem bases éticas e morais, ele age pela força. Então, se eu quero todas essas cadeiras, porque eu entendo que elas me pertencem, eu quero que todos vocês saiam e vocês têm 5 minutos para deixar o salão e deixar as cadeiras para mim. Porque do contrário, eu aperto alguns botões e a gente entra em guerra e eu dizimo países, famílias, crianças, idosos, não importa. Porque é a minha força física e bélica em detrimento do coletivo, do bem-estar de todos nós. É a recrudescência do nosso período mais primitivo. E nós estamos na era da ciência, da tecnologia e das informações. Questão 785. Qual é o maior obstáculo ao progresso? Orgulho e egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, pois o intelectual avança sempre. Quando nós estudamos o Espiritismo, lá das causas primárias, das causas iniciais, nós somos informados que somos criados simples e ignorantes, e que por meio das reencarnações, das múltiplas existências, nós vamos adquirindo conhecimento e vamos progredindo a nossa inteligência e os nossos aspectos éticos e morais. Em todas as reencarnações, nós vamos nos transformando em quem nós somos hoje. E os Espíritos nos informam que esse progresso, e para quem lembra de um conceito matemático básico, uma reta com um ponto inicial, mas sem um ponto final, significa que ela é infinita. Dizem os Espíritos que o nosso progresso ocorre em duas frentes: a intelectual e a moral, ou ética.
me agrada mais a ética, que é a área da filosofia que estuda a moral. Do ponto de vista da inteligência, creio eu, e todos penso, concordem, que nós estamos avançando a passos largos. O desenvolvimento tecnológico, da inteligência artificial, as possibilidades na área da tecnologia, da ciência, nosso nível de conforto hoje material promovido por pesquisas científicas, pelo desenvolvimento da inteligência, do conhecimento técnico, nós estamos caminhando muito bem nesta vertente da inteligência, do conhecimento técnico e do saber. Mas façamos uma reflexão, já que em 2024 praticamente nós temos 2 guerras em curso. Como está o nosso caminhar nesse processo evolutivo nos aspectos morais e éticos? Ainda estamos engatinhando, caminhando a passos lentos, inseguros, com medo, com receio, porque justamente neste aspecto da ética e da moral é que nós precisamos enfrentar o nosso maior desafio, que somos nós próprios, a nossa individualidade, o nosso interesse, o nosso bem-estar imediato em detrimento do coletivo. Questão 913. Se eu tivesse a liberdade de fazer alguma recomendação, seria que a gente fizesse, cada um de nós, em um determinado momento, de acordo com a nossa oportunidade, a leitura dessa questão aqui. 913. Talvez uma das mais importantes da obra do Livro dos Espíritos. Dentre os vícios, qual é aquele que pode se considerar como sendo mais radical, mais prejudicial, mais maléfico? Já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Ponto. O egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Aí é que está a verdadeira chaga, a verdadeira doença das sociedades. Quem quiser aproximar-se da perfeição moral, ou forçar uma decolagem, cada um de nós individualmente, quem quiser aproximar-se da perfeição moral já nesta vida, deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, pois o egoísmo é incompatível com a justiça, com o amor e com a caridade. O egoísmo neutraliza todas as qualidades. Questão 917. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade o é de todas as virtudes. Ponto. Questão 917. Destruir um e desenvolver outro. Tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem de bem, para aquele que quiser assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. A gravidade destas 2 questões, a 917 e a 913. Na minha área de atuação profissional, eu trabalho com auditoria de processos num grande grupo gastronômico, e quando nós temos um problema de algum cliente, de alguma coisa que saiu fora do nosso padrão, de um prato que chegou na mesa de um cliente e que ele sinalizou que estava ruim, eu entro como auditor, porque eu preciso entender por que o prato chegou fora do padrão para o cliente. E nós trabalhamos em algumas casas com clientes de altíssimo padrão. E eu faço o que se chama, na minha área de atuação, engenharia reversa. Eu faço uma análise de processo retrocedendo até os insumos
dentro do estoque, para entender em que etapa do processo nós tivemos o problema, como se chama na engenharia, a causa raiz. Então, se o prato chegou ruim na mesa do cliente ou num evento, eu faço um estudo e apresento para o dono, para o CEO da empresa, a causa raiz do problema, ou as causas, se forem mais de uma. O que o Espírito diz nesta questão é que todos os nossos problemas, se nós fizermos o mesmo processo de análise de processo da engenharia reversa na causa primária, na causa raiz das nossas dores, das dificuldades, nós encontraremos essa chaga, essa doença ética e moral, o egoísmo. Porque talvez hoje a gente esteja colhendo os frutos amargos de uma decisão equivocada e mal pensada ontem. Então, na busca do prazer, da satisfação de 5 minutos, de 10 minutos ou de uma manhã, eu comprometo uma existência inteira, a estabilidade de uma ou de duas famílias, se é que me entendem, por um interesse material da minha família, eu coloco em risco o interesse de uma coletividade, porque eu trabalho num determinado departamento do governo e recebo mantimentos, recebo remédios, recebo orçamentos, e eu olho aquele orçamento que a minha pasta tem para usar durante um ano inteiro, 12, 15, 20 milhões de reais. Quem vai sentir falta de 15 mil, que é o que falta para liquidar meu carro? E se eu não pegar, outro pega. E de repente aquele dinheiro era para a compra de alimentos, de medicamentos. Como diz uma música de uma banda do rock de Brasília dos anos 80, há quem se alimente do que é roubo. Já dizia a Legião Urbana, há quem se alimente do que é roubo. E eu tenho um amigo que trabalha comigo há mais de 10 anos. E como disse há pouco, trabalhamos na área do turismo. Hoje na área de gastronomia, mas há pouco tempo atrás na área da hotelaria. E nós, como trabalhamos na área, muitas vezes não vamos em outros estados, mas nós sabemos como é, ou como são as operações em determinados locais. Eu nunca fui a Gramado, mas eu sei que Gramado é caro. O turismo em Gramado é caro. Esse meu amigo também sabe que o turismo de Gramado é caro. E há 3 meses atrás ele foi passar um final de semana com a sua namorada na cidade de Gramado. E quando eu digo caro, eu digo, por exemplo, que ele foi numa pizzaria que só de entrada por pessoa R$ 204. Então só de entrada R$ 408, fora bebida e 10%. Eu, pessoalmente, acho que R$ 400 só para entrar numa pizzaria é um valor considerável. E durante aquele período de eleição, onde nós estávamos com os nervos à flor da pele, quase que todos, sem exceção, nós tínhamos muitas conversas sobre a necessidade, a urgência do combate firme e rigoroso à corrupção. Creio eu que, independente de sermos de esquerda, direita, de cima ou de baixo, todos nós, em sã consciência, somos contra a corrupção, porque a corrupção, o roubo, é o desvio do dinheiro público que é nosso. Então, em sã consciência, todos nós somos ou deveríamos ser contra a corrupção, é fato. E ele, estando em Gramado, descobriu que todas as operações da cidade concediam desconto de 50% em tudo, alguns até mais, de 75%. Para os moradores da cidade. E ele, que é um grande amigo meu e que é um combatente rigoroso da corrupção, falsificou um documento de residência para que ele pudesse, com a sua namorada, fazer uso do desconto para os moradores da cidade. E perguntei para ele, minha esposa é testemunha disso, você sempre foi contra a corrupção. Agora a grande pergunta para todos nós somos contra a corrupção ou nós somos contra aquela corrupção em que nós não somos beneficiados indiretamente?
O que será que faríamos num lugar, como diz o próprio Chico Xavier, quando perguntaram se ele desejaria, almejava um cargo público, ele disse, nunca. Vocês não têm ideia dos dilemas, dos desafios de alguém que está de posse da caneta atrás de uma mesa, as tentações nas quais ele se vê. Então eu, Chico, diz, não teria essa pretensão. E aí ele, esse meu amigo, falsificou um documento e eu disse para ele, eu falei, fulano de tal, por questões éticas não vou dizer o nome dele, eu falei, o que você fez é crime. O que você fez é crime. Ah, mas como é que eu vou pagar tudo que eu tinha que pagar? A regra do jogo é essa, você foi para Gramado ciente que lá é tudo muito caro. Eu também não pagaria, mas talvez eu nem fosse, porque eu não tenho condições financeiras para curtir esse passeio nesse valor, nessa condição. E essa questão ficou na minha mente. Até que ponto nós somos contra a corrupção? Porque é aquela corrupção que não, como se diz no popular, não pinga nada na minha conta? Porque talvez se pingar, aí eu já vejo com outros olhos. Porque é a manifestação do nosso egoísmo. Como diz Emmanuel na obra citada ainda há pouco, Palavras de Vida Eterna, é o apego pessoal ao benefício individual em detrimento do coletivo. E é difícil assumir isso, ou romper com essa postura. É difícil, é um desafio. Do ponto de vista espírita, nós temos inúmeros desafios, mas este aqui é o maior de todos. Vencer o nosso egoísmo, a tendência de fazer escolhas, de buscar coisas que beneficiem inicialmente a mim ou aos meus, em detrimento do próximo. Este é o nosso maior desafio. Se fôssemos colocar um ranking, o segundo lugar colocaria o perdão e o auto-perdão, porque é difícil perdoar alguém que nos machuca, alguém que nos fere, alguém que nos passa para trás, que nos deixa marcas emocionais, psicológicas graves. É muito difícil, mas ainda sobressai o egoísmo, a necessidade de atendimento das nossas expectativas em detrimento do próximo. E a causa raiz de todos os nossos problemas sociais, dizem os espíritos, está no egoísmo, no cada um de nós de forma isolada, pensando somente em si, deixando que os interesses coletivos fiquem em segundo plano. E nós só teremos uma sociedade mais justa, mais equilibrada, nós seremos mais justos e equilibrados quando nós estivermos combatendo. Eu não digo nem combatido, porque aí já estaremos num patamar de mundo de felicidade, mas o mundo de regeneração, que é tão almejado por nós, ele se dará na medida em que nós estivermos combatendo este e desenvolvendo aquele. Divaldo Pereira Franco, quando publica a obra Transição Planetária, muitos de nós espíritas ficamos eufóricos porque, enfim, o mundo de regeneração tão aguardado, desde 1864, quando a Gênese fala da nova geração, geração futura, finalmente Joana de Ângeles, Divaldo Franco, Manuel Filomeno de Miranda, Emmanuel, André Luiz vem trazendo as informações que o mundo de regeneração chega. Só que é um erro de interpretação ou de uma leitura muito superficial e muito rápida, no objetivo de chegar logo ao final da obra sem entender o contexto. O mundo de regeneração só se dará quando os indivíduos que habitam o planeta estiverem regenerados, porque a regeneração não ocorrerá de fora para dentro. Não é o planeta Terra que se regenera, é a humanidade que nela vive. Então hoje estamos no mundo de provas e expiações porque os seres humanos que aqui estamos encarnados ainda estamos sendo guiados por este verme, por esta chaga. E ele, estando presente nos nossos corações, nas nossas consciências, direcionando as nossas ações, muitas vezes, faz com que a gente tenha um mundo de provas e expiações. O planeta Terra será um mundo de regeneração quando a humanidade que a habitar estiver regenerada.
porque é uma infantilidade de nossa parte acreditar que estaremos em casa, assistindo o Campeonato Brasileiro ou vendo uma série, sentados no nosso sofá, com um controle, trocando de canal, tomando um chimarrão, um suco, um café. E de repente a gente ouve um estrondo e olha pela janela e desce uma carruagem de fogo cruzando os céus, capitaneada pelo Cristo, com uma pleiade de espíritos superiores ao seu lado, e nós vamos comemorar. Finalmente a espiritualidade vem para fazer uma limpeza, e uma limpeza ética e racial. Na Segunda Guerra Mundial já foi errada, onde o nazismo promoveu essa limpeza étnica, e nós ficaremos em casa, trocando de canal, esperando que o Cristo ou que os espíritos superiores façam uma limpeza, entrando, batendo nas casas, tirando quem vai para o mundo de provas e expiações e quem vai ficar aqui para regenerar o planeta. E nós, naturalmente, a gente se coloca na posição daquele que vai ficar, que a gente não imagina que vai ser chamado a sair. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Os espíritos que vêm gradativamente, renascendo, e nascendo e renascendo, é que vão transformando gradativamente a Terra, melhorando a sua qualidade do ponto de vista ético e moral. A regeneração não é de fora para dentro, a regeneração é de dentro para fora. A regeneração é de cada um de nós. Por isso que a doutrina espírita, em sendo uma proposta eminentemente pedagógica, direcionada à educação da alma humana, o processo de autoiluminação, propõe que indivíduos reformados e modificados farão a modificação na sociedade. Porque Allan Kardec diz que o objetivo do Espiritismo é a reforma social. E para que tenhamos uma reforma social é preciso trabalhar no elemento individual, moralizando o elemento individual, iluminando-o, esclarecendo-o. Nós faremos famílias que compõem a célula máter de uma sociedade modificadas. E tendo famílias modificadas, nós teremos ruas modificadas e transformadas, bairros, cidades, países e nações e continentes. E para que a gente tenha o reflexo no todo, é preciso trabalhar no individual. O edifício mais alto que se tem em Dubai começou com um tijolo. E o somatório de todos os tijolos, de toda a estrutura, de todo o concreto, de todo o ferro, de toda a parte estrutural, faz o prédio mais alto do planeta em Dubai. Mas é o conjunto de um monte de outros tijolos, que são feitos de moléculas, de átomos. O elemento individual compõe o todo. Antes de nós encerrarmos, só para a gente fazer uma definição aqui sobre ego. A doutrina espírita é muito parecida, ela se aproxima da proposta de Carl Gustav Jung, da psicologia analítica, da psicologia transpessoal. Joana de Ângeles, na sua série psicológica, fala muito sobre a psicologia de Jung. O assunto é tão importante, psicologia e espiritismo, que em paralelo às obras básicas, estruturais do espiritismo, Allan Kardec publica por 12 anos uma obra ou um conjunto de obras de excelência e que infelizmente pouca gente lê, e algumas pessoas do movimento, até antigas no nosso movimento, nem sabem que existe. A Revista Espírita, 12 anos de publicação, e lá é possível perceber Allan Kardec com mais liberdade, porque aqui ele segue as orientações firmes e rigorosas da espiritualidade que coordena o trabalho. Na Revista Espírita, Allan Kardec trabalha com mais flexibilidade. É possível perceber um pouco mais da sua personalidade no desenvolvimento dos trabalhos. É como se diz no nosso movimento que estuda a biografia de Allan Kardec, a Revista Espírita é o laboratório de Allan Kardec. E a obra tem o seguinte nome: Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, porque a psicologia tem como objetivo o estudo da alma humana, e o espiritismo estuda a alma humana, o espírito. Então, só para que a gente faça uma justiça do ponto de vista junguiano, do ponto de vista de Joana de Ângeles, do ponto de vista de diversas linhas da área da psicologia, o ego, ele não é negativo.
e também não é positivo. O ego é neutro. Ele é um elemento que compõe a nossa estrutura psicológica, que a gente chama na área da psicologia de psique. O ego é um elemento constitutivo da nossa psique, como temos o inconsciente coletivo e o self, do ponto de vista junguiano. O que dá o caráter do ego em ser negativo ou positivo é a do eu, que é o nosso espírito. Então, alguém que é pedante, que é arrogante, que é prepotente, que só olha para as pessoas de cima para baixo, nele, porque seu espírito ainda está neste estágio evolutivo, o seu ego tem a manifestação predominantemente negativa. Mas alguém que já é mais dócil, tranquilo, equilibrado, humilde e simples, é o seu espírito que está nesse estágio de trabalho, de labor espiritual, seguindo aquela evolução. Poderíamos tomar como exemplo uma personalidade muito próxima de nós, que até pouco tempo atrás estava conosco. Eu conheço pessoas que tiveram a oportunidade de conversar com ele, Chico Xavier, ex-presidente da nossa casa, mineiro, teve a oportunidade de apertar a mão do Chico e de conversar por alguns minutos com ele. Então o Chico é contemporâneo, recentemente esteve conosco, e é uma personalidade conhecida por quase todos nós. O ego também está presente na personalidade, na estrutura da psique do Chico. Só que nele, pelo espírito que é, pelos valores éticos e morais, pelo trabalho do cristianismo nesse processo evolutivo, nele, a manifestação do ego era absolutamente positiva. Para que a gente faça justiça para o ego é neutro. O nosso espírito é que dá a qualidade ou a ausência da qualidade a essa estrutura. Mas ele é um componente da nossa estrutura psicológica. O grande desafio de todos nós, de todos, invariavelmente, é o combate ao egoísmo, ao bem individual, dos nossos instintos. O tempo corre, porque senão nós poderíamos falar que muito da nossa manifestação hoje do ego vem do nosso período primitivo, onde nós, seres humanos ainda mais próximos do reino animal, tínhamos como necessidades básicas a reprodução, a defesa, a alimentação, a perpetuidade da espécie. Basicamente eram os instintos que mantinham a nossa sobrevivência. Chegamos aqui hoje graças aos instintos, mas é preciso agora educar esses instintos, transformando-os em sentimentos. E por isso que a doutrina espírita, como sendo um projeto educacional, é uma ferramenta imprescindível para aqueles de nós que desejamos romper com esses grilhões do egoísmo. Emmanuel, numa belíssima mensagem chamada Teu Livro, afirma que a existência na Terra é um livro que nós estamos escrevendo. Cada dia uma página, cada hora uma afirmação da nossa personalidade, através das pessoas e das situações que nos buscam, que não devemos desprezar a oportunidade de criar uma história de amor em torno do nosso nome. As boas obras são frases de luz que nós endereçamos à humanidade inteira. Vive, pois, com Cristo, na intimidade do nosso coração, que a gente não se afaste dele nas nossas ações de cada dia, e o livro da nossa vida transformar-se-á num poema de felicidade e num tesouro de bênçãos. Muita paz.